Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino irá descobrir que foi Irene quem plantou a arma na casa de Gentil. E quem irá denunciar a vilã é a própria filha. Em choque, Irene implora: Petra, você... Não pode ser. Por favor, me diz que isso é mentira. Nessa hora, Irene vai pagar caro por tudo que fez. Petra ainda irá contar a Antônio que foi ela a responsável pela morte de Daniel. Cada vez mais assustada, com a própria filha revelando seus segredos, Irene cai no choro, mas Marino não irá se comover. Tirando as algemas do bolso, o delegado avisa: a senhora vai sair daqui presa, dona Irene. Desesperada, a vilã ameaça: você sabe muito bem que o Antônio não vai deixar isso barato. Você sabe disso, seu delegado de meia tigela. Assim que Irene fecha a boca, Antônio entra pela porta principal da mansão. Irene corre até ele e implora: Antônio, por favor, me ajuda. A Petra, o Marino, eles estão... Nessa hora, o fazendeiro acerta um tapa na cara de Irene. A megera fica em choque, pois acreditava que seria ajudada pelo marido, mas na verdade, Antônio tem outros planos para ela. Irene vai pagar caro por seus crimes. O castigo que ela receberá depois de ser expulsa da vida de Antônio será chocante. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal. E bora pro resumo. Tudo irá acontecer quando Petra descobrir que Gentil foi preso acusado de ter matado a Ágata. Caio se assusta com a mudança de comportamento da irmã e pergunta: tá tudo bem com você, Petra? Ficou estranha de repente? Tentando disfarçar, ela responde: sabe o que é, Caio? É que essa história da prisão do seu Gentil me deixou abalada. Achando ainda mais estranho, Caio indaga: eu não sabia que você era tão próxima assim dele. Muito nervosa, Petra muda de assunto e diz: eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu preciso ir. Mais tarde a gente se encontra. Beijo. Petra sai correndo desesperada. Caio fica sem entender nada, mas não suspeita do que a moça vai fazer. Minutos depois, Petra aparece na mansão de sua família. Ansiosa, a moça mal consegue se segurar ao ver a mãe aparecendo. Tensa e com medo, Petra ainda assim pergunta: mãe, como a arma que você usou para matar a Ágata foi parar na casa do seu Gentil? Irene leva um susto ao ouvir essa pergunta. Muito malandra, ela rapidamente disfarça e diz: Petra, minha filha, você enlouqueceu. Eu não tenho ideia do... Petra interrompe e garante: não adianta mentir. Eu estava bem lúcida e vi quando você atirou na Ágata. Foi você quem matou ela. Irene se sente acuada diante a afirmação fortíssima de Petra. Claramente, a vilã demonstra que tem culpa no cartório, mas tentando manipular a filha, ela diz: Petra, meu amor, você não está pensando direito.
Você se lembra de como estava triste e tomando mais remédios naquela época? Bem, meu amor, eu vou relevar tudo isso e fingir que nada aconteceu, tá bem? Agora a mamãe precisa resolver umas coisas. Irene não permite que Petra diga mais nada. A jovem fica sozinha em casa. Do lado de fora, Irene vai até o carro e para por um segundo. Extremamente nervosa, ela diz a si mesma: era só o que me faltava. Eu, pensando que estava livre, agora que a culpa caiu no gentil, me vem a Petra com essa ameaça. Eu preciso me livrar dessa garota. Enquanto isso, do lado de dentro da casa, Petra se olha em um espelho e garante a si mesma: eu sei o que eu vi. Ela não vai me enganar. Mas e se... Não, Petra. Confiança. Eu preciso de uma prova. Talvez o Ramiro possa me ajudar. Petra aproveita que Ramiro está escondido com Kelvin e vai ao encontro dele. Entretanto, o próprio Kelvin é quem conta à moça o quão podre é sua mãe. Chocada, Petra diz: foram muitas armadilhas. Eu sei que a minha mãe é ardilosa, mas... Kelvin a interrompe e garante: eu sei que é difícil, Petra, mas é a verdade. A sua mãe é uma cobra. E eu ainda não te disse o pior. Ficando realmente preocupada, Petra pergunta: o pior? O que pode ser pior do que as coisas que você já me disse? Determinado, Kelvin conta: vai ser difícil, mas você precisa saber. Você sabe que a morte do Daniel não foi um acidente, não é? Pois então, quem matou seu irmão foi a Irene. Petra arregala os olhos e diz: isso é impossível. Não, não é. Ela amava o Daniel. Era o filho preferido dela. Kelvin então explica: mas ela não queria matar o seu irmão. Ela queria acabar com o Caio. Mas o Daniel saiu no carro dele e acabou morrendo no lugar. Ao ouvir isso, Petra entra em choque. A jovem se assusta enormemente e começa a chorar devido à gravidade de tudo o que aconteceu. Em seguida, Ramiro confirma para ela a história, o que deixa Petra ainda mais assustada. Com essas informações, a jovem deixa o local. Ela pega seu carro e decide contar tudo ao Caio. Nesse meio tempo, Marino está com a Graça. Em uma conversa séria, ele se espanta ao ouvir: foi isso mesmo. A Irene esteve na casa do seu gentil. Confuso, Marino comenta: mas o que essa mulher estava fazendo por lá? É isso que eu não consigo entender, Graça. A jovem olha para o filho e depois para Marino. Respirando fundo, ela responde: o que ela foi fazer lá eu não sei. O que eu sei é que a Irene anda muito estranha. Com uma pulga atrás da orelha, Marino fica em silêncio, mas deixa transparecer a sua inquietação. Graça, ficando curiosa, pergunta: o que foi, Marino? Você está suspeitando de alguma coisa? O delegado responde: eu acho que a dona Irene plantou essa arma na casa do seu gentil para incriminar ele e se livrar das suspeitas. Graça arregala os olhos e diz: a Irene é capaz de muita coisa, mas disso, matar uma pessoa... Conhecendo bem a família La Selva, Marino comenta: essa gente é pior do que você pode imaginar. Agora eu preciso de uma prova. Eu já tenho certeza que é ela. Enquanto Marino e Graça terminam essa conversa, Petra se encontra com Caio. Um tanto tensa e nervosa, a moça revela tudo o que descobriu para ele.
Em choque, Caio diz: Quer dizer então que era pra eu ter morrido no lugar do Daniel? Petra confirma: Isso mesmo, Caio. A Irene sabotou o carro, mas o Daniel pegou ele e morreu no seu lugar. Assustado, Caio fala: Mas a Irene é muito pior do que eu imaginei. Ela é uma assassina. Nervosa, Petra pergunta: O que nós vamos fazer agora, Caio? Eu não sei, eu tô perdida. A minha mãe, ela... Olhando para ela, Caio diz: Eu sei que você tá sofrendo, Petra. Mas nós precisamos falar a verdade pro nosso pai. Ele também não é flor que se cheire, mas ele tem o direito de saber. Depois... Caio evita falar. Petra então insiste: Depois o que, Caio? O pai dos filhos de Aline responde: Depois nós precisamos falar com o delegado. A Irene, assim como meu pai, não pode ficar livre depois de tudo o que aconteceu. Petra concorda, mas antes pede para ir à delegacia. Chegando lá, ela e Caio revelam todos os podres da vilã. Tenso, Marino fala: Petra, eu já estava desconfiado que a sua mãe era a responsável pela morte da Agatha. Mas com seu testemunho, fica muito mais fácil de resolver. Só tem uma coisa. Você tem certeza que vai testemunhar contra ela? Petra olha para Caio e depois para Marino. O irmão toca nas mãos da jovem em sinal de apoio. Petra respira fundo e então diz: Sim, delegado, sim. Eu vou denunciar minha mãe e vou testemunhar contra ela. Satisfeito, Marino diz: Perfeito. Agora eu vou prender ela. Os três deixam a delegacia rumo à casa. Irene mal pode imaginar o que vai acontecer. Ao chegar na residência La Selva, eles se surpreendem com Antônio também chegando. Caio e Petra fazem questão de contar tudo para Antônio antes de entrarem na casa. Marino vai à frente e dá voz de prisão à megera. Petra vem logo em seguida e revela para Irene que contou tudo para Marino. Já Irene se desespera. Ela nunca poderia imaginar que algo assim fosse acontecer. Entretanto, a vilã tem um segundo de esperança quando Antônio entra na casa. Furioso, o fazendeiro nem dá tempo para ela. Ele acerta um tapa na cara. Irene então grita: O que é isso? Vocês todos estão contra mim. Até você, Antônio. Até você que me deve tanto. Sem papas na língua, Antônio avisa: O que eu te devo, eu não posso te dar agora, Irene. Mas você pode ter certeza que a morte do Daniel não vai ficar assim. Marino se vira para os dois e diz: Eu sinto muito, Dr. Antônio, mas o senhor não vai se vingar de ninguém. O seu tempo do lado de fora também tá acabando. Irene é segurada por Marino. Antônio então pergunta se ela vai ficar presa. Marino responde que ainda não é em definitivo. O vilão então diz: Irene, fique sabendo que você não terá mais um centavo meu sequer. Independente se você tem direito ou não, você vai voltar para a sarjeta, que é o lugar de onde você nunca devia ter saído. Agora, deixa a sua opinião. Você gostou da atitude da Petra em denunciar a Irene? Ou você acha que ela não devia ter feito isso? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você ficará sabendo em primeira mão. Aqui na tela, tá passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!